Pessoal, hoje a gente vai começar a tratar sobre o princípio da legalidade, que é um dos princípios constitucionais tributários que encontra previsão na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 1, e que, por se tratar de um princípio constitucional tributário, a doutrina o considera como uma limitação constitucional ao poder de tributar. Sendo uma limitação constitucional ao poder de tributar, ele acaba por se constituir em uma cláusula pétrea, porque garantia individual do contribuinte. Logo, não pode sofrer nenhum tipo de alteração que tenda a abolir a previsão da legalidade estrita, ou seja, como regra, como a gente vai ver aqui já nesses próximos slides, os tributos eles só podem ser instituídos ou majorados por meio de lei. Mas lei essa no seu sentido formal, ou seja, aquela lei que ela respeitou o processo legislativo de votação, de aprovação. Então aquela lei que foi proposta, discutida e votada no parlamento, né, no Congresso Nacional, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Então só pode um tributo ser instituído ou então aumentado, ter suas alíquotas aumentadas, uma modificação na base de cálculo, por meio de um processo formal. Tá? Mas, como a gente vai ver, a nossa Constituição Federal ela também admite, em certa medida, uma mitigação do princípio da legalidade no que tange o aumento ou a redução dos tributos nela previstos. Vamos dar uma olhadinha, vamos começar então a tratar o princípio da legalidade tentando entender qual é o objetivo desse princípio, por que ele encontra previsão na Constituição Federal. Bem, coloquei aqui para vocês que a função, então, do princípio da legalidade é o de frear o arbítrio, a sanha arrecadatória. Então veja, né? O objetivo maior do princípio da legalidade é que, pelo menos em tese, né, o povo ele outorga ali uma procuração aos seus representantes, que são por ele eleitos, e presume-se que ele aceita todo tipo de tributo que lhe é imposto, já que os tributos eles são instituídos por meio de lei. E quem é que aprova? Quem são os representantes do povo? São aquelas pessoas que ele mesmo elegeu para votar projetos de lei que sejam de seu interesse. Então, ao menos em tese, tudo aquilo que é votado por meio de lei em seu processo formal é anuído, é aceito pelo próprio povo. Então daí provém, inclusive, essa expressão famosíssima no direito americano, direito britânico, no taxation without representation. Não se pode impor tributo que o povo não consentiu com ele. Então, se eu elejo determinado representante legal, ele lá está para representar os meus interesses. Então, se ele votou, ao menos em tese, determinada lei que institui um tributo previsto expressamente na Constituição Federal, ou aumentou a alíquota do IPTU, por exemplo, em tese eu concordei com esse aumento, já que a lei passou por todos os trâmites legais e formais para sua validade legal. Ou seja, então a gente tem aqui basicamente a legalidade genérica, né, que está lá prevista no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tá, esse é o princípio da legalidade genérica, que é um princípio mais aberto, né, que prevê, inclusive ele tem uma grandíssima aplicação lá para o direito penal, já que não pode se criar um tipo penal por analogia. Então todo tipo penal e as penalidades que serão, né, atribuídas àqueles que vierem a violar as condutas ali previstas no Código Penal, eles precisam estar expressos em lei. Já no caso da nossa matéria, que é o direito tributário, é o artigo 151 da Constituição Federal, que ele determina que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, DF e municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. E aqui a gente tem que tomar um cuidado inicial, porque você deve notar que o texto expresso, ele diz que é vedado exigir ou aumentar. Isso pode dar uma ideia de que a extinção ou até mesmo a redução do tributo pode ser feita por meio de um ato infralegal. Bem, o que
que a gente precisa ter claro aqui? Que como regra, até mesmo pelo princípio do paralelismo das formas, se eu preciso instituir determinado tributo e o exigir aqui deve ser entendido como uma instituição, só o mesmo instrumento normativo de igual hierarquia ou superior pode vir a extinguir esse tributo. Eu não poderia admitir, por exemplo, que uma lei ela instituísse determinado tributo e um decreto pudesse extingui-lo, extirpá-lo do nosso ordenamento jurídico. Isso é proibido. Então, lendo o dispositivo legal aqui, por mais que ele nos induza a entender que a extinção, a redução do tributo pode ser feito por meio de um ato infralegal, a gente deve ter cuidado aqui. Tanto a extinção como a redução ali do tributo, seja por meio da alteração da sua base de cálculo ou da alíquota, como regra, deve ser feito por meio de lei. E a gente vai ver no próximo slide que nós temos algumas exceções a essa regra. Bem, então, quando eu digo aqui para vocês que a instituição do tributo deve sempre ser feita por meio de lei, que lei é essa? Então nós temos aqui que como regra é a lei ordinária que vai dispor sobre essas matérias, né? A instituição majoração de tributos, como regra. Mas, como toda boa regra, a Constituição Federal ela prevê algumas situações em que apenas lei complementar vai poder dispor sobre a instituição majoração de tributos. E quais são essas situações? Bem, no caso de empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais, ou seja, aqueles que criam novas bases econômicas de tributação e contribuições residuais, nesses casos aqui a instituição desses tributos somente poderá ser realizada por meio de lei complementar. E aí fica a dúvida, né? Se você relê o artigo 151, ele não prevê de forma expressa que medida provisória pode instituir ou aumentar tributos. E, inclusive, isso é comumente cobrado em provas, né? Só que de que forma a gente precisa entender esse dispositivo? Bem, ainda que o texto constitucional, de forma expressa, ele não diga que medida provisória, pelo menos no 151, ele não diga ali que lei ou medida provisória poderá aumentar ou instituir tributo, nós vamos analisar o artigo 62 da Constituição Federal posteriormente, e ele expressamente diz que pode sim uma medida provisória instituir ou aumentar tributos sem problema algum. Só que em alguns casos, principalmente com relação a impostos, nós vamos ver que existem algumas regrinhas específicas. Mas vamos por partes, vamos com calma. Então, o que a gente tem que saber aqui? Que medida provisória, lá de acordo com o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal, pode instituir ou aumentar tributos, tá? Entenda de forma genérica por hora. A gente ainda vai aprofundar nesse tema. Desde que atendidas os requisitos constitucionais, né, da medida provisória de relevância e urgência. Inclusive já decidiu o STF que esses requisitos são requisitos políticos. Então não cabe ao tribunal averiguar se de fato é relevante ou urgente a instituição ou aumento de determinados tributos, já que são esses requisitos políticos. No entanto, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, ele promove uma vedação. Que vedação é essa, Bruno? Todos os casos em que lei complementar for um instrumento normativo adequado à instituição do tributo, a medida provisória não vai poder dispor sobre essa matéria. Então, nesse caso aqui, nós temos, com relação à nossa matéria tributária, que nos casos do empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições residuais, a medida provisória não vai poder tratar desses temas, ou seja, ela não vai poder instituir esses tributos e não vai poder também majorar as alíquotas desses tributos, já que eles dependem de lei complementar para dispor a respeito dessas matérias, tá certo? Então vamos adiante. Ainda tratando do princípio da legalidade, nós temos o artigo 97 que ele vai esmiuçar esse princípio e ele dispõe quais matérias apenas a lei pode estabelecer. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que o artigo 97 do CTN ele determina com relação ao princípio da legalidade. Então ele nos diz que somente a lei pode estabelecer a instituição e extinção, e perceba aqui que ele já fala da extinção.
Então, sempre que um tributo ele for instituído por meio de lei, ele também deve ser extinto por meio de lei. Bruno, agora uma dúvida. Tem alguma exceção na Constituição Federal com relação à instituição ou extinção de tributo por meio de um ato infralegal? Não. Então, esse é um caso aqui que vocês podem admitir que jamais um ato infralegal poderá dispor sobre a instituição e extinção de tributos. Jamais. Instituição e extinção de tributos apenas por meio de lei, não contemplando a nossa Constituição Federal qualquer exceção. Majoração ou redução, definição do fato gerador, fixação de alíquota e base de cálculo, que são os elementos ali estruturantes do tributo, né? A gente não poderia admitir um tributo que na sua lei instituidora não houvesse a previsão de qual o fato gerador, né? A primeira coisa que você precisa saber é a materialidade daquela base de cálculo. A alíquota, né? A base de cálculo, quanto eu vou pagar de tributo, né? Você recebe uma notificação do poder público dizendo que você deve pagar determinado tributo. A primeira coisa que você quer saber é quanto que eu tenho que pagar. E para saber esse elemento, que são os elementos quantitativos, né, de acordo com a regra matriz de incidência tributária, que a gente ainda vai ver mais adiante, a alíquota e base de cálculo devem estar previstas na lei instituidora do tributo. Penalidades, exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário. Imagina, se eu cometi determinada infração à legislação tributária, qual a penalidade que vai me ser imposta? Isso tudo tem que estar previsto na lei instituidora. Agora, como nós vamos ver adiante, há exceções à majoração, redução e à fixação de alíquotas. Então, dos temas que a gente acabou de apresentar aqui do artigo 97 do CTN, a Constituição Federal prevê, sim, exceções, principalmente no que tange a majoração e também pelo princípio da simetria ou paralelismo das formas, no caso da redução dos tributos, nós também poderemos fazê-lo por meio de um ato infralegal, decreto, um convênio do CONFAS, como previsto lá no ICMS monofásico incidente sobre os combustíveis, e também a fixação de alíquotas. Aqui, uma informação adicional é que a instituição dos emolumentos cartorários pelo Tribunal de Justiça afronta o princípio da reserva legal. Aos poucos eu vou trazendo um pouquinho de jurisprudência aqui com relação a esses temas, que a gente tem muita jurisprudência com relação aos princípios constitucionais tributários. E nesse caso aqui, por que a instituição dos emolumentos cartorários afronta o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade estrita, tipicidade cerrada? A gente tem uma porção de nomes aí para a mesma coisa. Porque as custas judiciárias, entendeu o STF, que elas se constituem na espécie tributária taxa. E, portanto, não havendo nenhuma mitigação, nenhuma exceção prevista no texto constitucional, elas devem atender de forma estrita o princípio da legalidade. Logo, um Tribunal de Justiça que venha fixar ali o valor das custas judiciárias, ele vai ferir o princípio da reserva legal ou da legalidade, já que a Constituição Federal não estabelece nenhuma exceção com relação à instituição de taxas ou a fixação das alíquotas ou a alteração das bases de cálculo da espécie tributária taxa. Elas devem respeitar de forma integral o princípio da legalidade. Então vamos seguir adiante. Aqui eu trouxe para vocês um quadrinho muitíssimo importante. Esse quadro aqui ele não cai em prova, ele despenca em prova. Então toda vez que você, grande parte melhor dizendo, das questões de prova, eles vão tratar das situações em que há certa mitigação ao princípio da legalidade. Então, a alteração da alíquota, e aqui fique ligado, eu não estou falando de alteração de base de cálculo, eu estou falando especificamente da possibilidade de se alterar as alíquotas desses tributos por meio de um ato infralegal. Então vamos lá, o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele prevê aqui na verdade não é bem esse dispositivo, tá? Mas esse dispositivo ele vai tratar aqui desses primeiros 4 impostos aqui, que são os impostos extrafiscais. Então perceba que o imposto de importação, o imposto de exportação, eles podem ter as alíquotas alteradas por meio da resolução
da Câmara de Comércio Internacional, CAMEX, né? A Câmara de Comércio Exterior, salvo engano, acredito que esse seja o nome dela. Agora, perceba que o texto constitucional ele não determina que esses impostos eles tenham as suas alíquotas alteradas por meio de resolução CAMEX. O texto constitucional ele simplesmente diz que por meio de ato do Poder Executivo as alíquotas poderão ser alteradas. Então nesse caso aqui a doutrina entende que a Câmara, a CAMEX seria o órgão ali que teria mais condições de entender qual deveria ser a alíquota aplicável ao comércio internacional e fixar essas alíquotas, né? Ou melhor, de aumentar as alíquotas por meio de uma resolução. Agora, parte da doutrina entende, quem pode o mais pode o menos. Então, se uma resolução CAMEX pode alterar as alíquotas do imposto de importação e do imposto de exportação, um decreto do Poder Executivo também poderia fazê-lo. Mas, como regra, a grande parte da doutrina entende que o ato normativo adequado à alteração das alíquotas do imposto de importação e exportação é a resolução CAMEX. Fique com isso na manga. O IPI e o IOF, que são também impostos extrafiscais, né, impostos regulatórios, que visam ali alterar o determinado comportamento da economia, também pode ter suas alíquotas alteradas por meio de um ato infralegal, que é o decreto do presidente da República. Então, em determinada situação, vamos imaginar, o governo ele quer estimular a compra de carros populares. O que ele faz? Ele promove a redução do IPI incidente sobre os carros novos aí que são fabricados pelas empresas instaladas em território nacional. Agora imagine se o presidente ele quisesse estimular essa compra, se ele precisasse enviar uma proposta de lei, né, para ser discutida, votada no Congresso Nacional. Até que isso de fato fosse efetivado, a medida já perderia o seu intuito original. Então é por isso que essas matérias aqui, cujas bases de incidência visam estimular ou até mesmo fazer com que os contribuintes eles não tomem determinado, não façam determinadas coisas, eles precisam ter uma celeridade. Então é por isso que o decreto do Poder Executivo é o ato adequado para tratar sobre essas matérias. Agora, pode livremente aqui o presidente da República dispor sobre as alíquotas? Não, já que o texto constitucional prevê que a alteração das alíquotas devem ser realizadas nos limites legais, ou seja, pode o presidente da República mexer ali com a alíquota do IPI, do IOF, mas respeitando os limites máximos e mínimos previstos na lei instituidora do tributo. Então, no caso aqui do IPI, qual que é o máximo de alíquota que poderia ser admitido por meio de decreto? O teto previsto na lei que institui o IPI, tá certo? O mesmo é aplicável aqui para os demais tributos que a gente está tratando. No texto constitucional originário, a gente tinha só essas 4 hipóteses aqui: imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras. Aí, a emenda constitucional 33 de 2001 trouxe mais 2 exceções, ou mitigações, ou flexibilizações ao princípio da legalidade, quais sejam CID combustíveis e ICMS combustíveis. E aqui reside uma informação importantíssima. Perceba, no caso da CID combustíveis, o instrumento adequado para mexer com as alíquotas é o decreto, mas apenas a redução e restabelecimento são admitidos por meio de decreto. Se eu quiser, então vamos imaginar uma situação, a alíquota da CID combustível era, por exemplo, de 50%. O decreto do Poder Executivo pode voltar para 20%. Agora, pode subir para 60%, por exemplo, com o decreto? Não, porque aí se constituiria em uma majoração da CID, já que sua alíquota original era de 50%. Então, eu poderia, por decreto, reduzir para 20% e voltar para 50%. Nunca, com um decreto, majorar a alíquota acima do patamar anterior de 50%, tá certo? Acima do patamar anterior só por meio de lei. E nós também temos o ICMS monofásico, né, incidente sobre combustíveis, cujo instrumento adequado a mexer com as alíquotas é
o convênio que tivesse sido realizado ali no âmbito do CONFAS, né, que é o Conselho de Políticas Fazendárias, né, composto pelos estados da federação. Agora, nesse caso do ICMS monofásico, a gente tem uma situação interessante, já que a fixação das alíquotas é feita por meio desse instrumento. Então, perceba que existe uma margem muito grande, né, que é dada aos estados, e eles podem livremente fixar as alíquotas. Não nada se dizendo aqui com relação à redução e restabelecimento. Aqui uma informaçãozinha adicional, né, que o artigo 97, inciso 4, ele prevê ali que a fixação das alíquotas e bases de cálculo devem ser realizadas por meio de lei, né? A gente viu que o artigo 97 ele elenca ali uma série de situações que somente podem ser realizadas por meio de lei. E aí ele ressalva alguns tributos, né, dizendo assim: como regra, a fixação das alíquotas e da base de cálculo tem que ser feita por meio de lei, salvo os tributos previstos nos artigos XPTO. Agora, vocês devem fazer aí uma ressalva no CTN de vocês de que, ressalvados tais tributos, eles somente podem ter suas alíquotas alteradas por meio de ato infralegal e não a base de cálculo, como a gente comentou anteriormente. Então vamos seguir adiante. Aqui mais uma exceção ao princípio da legalidade, né, previsto no artigo 97, parágrafo 2º, que ele estabelece que não constitui majoração de tributo para os fins dispostos no inciso 2 desse artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Muita atenção com relação a esse dispositivo aqui. O que ele está querendo dizer? Que se, por exemplo, vou dar um exemplo do IPTU. O IPTU tiver um índice, determinado município utilizou como índice de correção monetária no município o IPCA, por exemplo. E o IPCA de determinado exercício foi de 5%. Se o prefeito, por meio de um decreto, que é um ato infralegal, ele quiser atualizar a base de cálculo do IPTU, que é o valor venal, por meio de um decreto, ele pode fazê-lo, desde que ele faça até os 5%, que foi o IPCA daquele exercício que ele deseja corrigir. Agora, se ele quiser atualizar para 6%, ele pode fazer por meio de decreto? A resposta é não, porque nesse caso ele não vai estar simplesmente atualizando a base de cálculo do IPTU, né? Corrigindo o valor venal dos imóveis que sofreram ali um poder, ali, uma perda do valor em decorrência do fenômeno inflacionário. Ele vai estar promovendo um verdadeiro aumento do tributo. Então, nesse caso, ele só pode fazer isso por meio de lei. Inclusive, a gente tem a súmula 160 do STJ que diz que é defeso, cuidado com essa palavrinha que normalmente os alunos costumam errar bastante, defeso significa proibido. Então, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto. Tem muita gente que para aqui, né? E ele fala, eu li em algum lugar que o município não pode atualizar o IPTU por meio de decreto. Não é bem isso. Ele pode sim atualizar o IPTU por meio de decreto. Agora, ele não pode fazê-lo em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Então, é aquilo que a gente disse anteriormente. Se o município ele adota como índice oficial de correção monetária o IPCA, e determinado exercício teve 5% de inflação ali medida pelo IPCA, ele vai poder alterar a base de cálculo, que é o valor venal dos imóveis, até o limite dos 5%. Acima disso, só por meio de lei. Outra exceção é o prazo do vencimento. Então imagina o ISS, ele vence todo dia 10 de determinado mês. E aí o município ele quer puxar isso para o dia 5. Ele pode fazer isso por meio de um decreto? Pode. Inclusive, o STF, no RE 195/218, já ratificou, já concordou que esse tipo de alteração pode ser promovida por meio de um ato infralegal, sem que isso viole o princípio da legalidade. Então vamos seguir adiante. Bem, agora nós vamos tratar de um tema recente, né, que é um tema jurisprudencial, na verdade, é o conceito de legalidade suficiente, que o STF, quando ele foi julgar ali a taxa da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que nada mais é do que uma taxa que os responsáveis por determinados empreendimentos, obras de construção civil principalmente,
eles precisam recolher por o órgão de fiscalização das profissões deles, que no caso é o CONFEA. Então, veja, essa é uma taxa instituída no âmbito de um poder de polícia realizado pelo CONFEA, que deve ser recolhida sempre que determinados profissionais que estão submetidos à fiscalização desse conselho de classe, sempre que eles forem executar determinados atos. E nesse caso, vamos dar uma olhadinha primeiro na tese que foi fixada no julgamento do RE 8388-284, que é muito interessante, mas que no meu entendimento o STF ele fugiu um pouco ali aquilo que ele vinha decidindo habitualmente, principalmente quando ele julgou lá atrás o extinto IPMF, que ele, na verdade, acabou prevendo uma nova exceção à legalidade que não encontra previsão expressa na Constituição Federal. Então vamos dar uma olhadinha na tese que foi fixada nesse RE 838284. O STF diz que o valor da taxa de polícia cobrada pela emissão de ART pode ser, aqui ficou ficado, não é? Pode ser fixado por ato infralegal, não podendo ultrapassar o teto legalmente estabelecido. Bem, sei que é meio difícil de entender o que o STF ele julgou, de que forma ele decidiu com relação a essa taxa da ART. O que acontecia é que era a ART, como a gente já disse, que é a anotação de responsabilidade técnica, um documento em que o profissional ele se responsabiliza tecnicamente por determinado empreendimento. Ela é uma taxa que ela é cobrada por um conselho de fiscalização de profissões. Então veja que não existe nenhuma exceção no texto constitucional com relação à possibilidade de um órgão de classe ele fixar o valor da taxa. Mas o STF aqui, o que ele determinou? Olha, a lei ela deve instituir a taxa regularmente e lá prever todos os elementos que a gente viu que devem constar em toda a lei instituidora de tributo, que estão lá no artigo 97 do CTN. E essa lei que institui a taxa da RT, ela deve prever um teto, né? Ela prevê um mínimo, né? um valor mínimo de taxa e um valor máximo de taxa. E aí o STF ele delegou a possibilidade de o CONFEA aqui, ele fixar no âmbito da sua fiscalização efetiva qual é a taxa que vai ser devida em cada situação específica. É claro, é até razoável que assim se estabeleça, já que o órgão ali no seu dia a dia ele tem mais condições de determinar o valor preciso da taxa, que lembre-se, a base de cálculo da taxa, né, ou a fixação em si da taxa, ela deve guardar relação com o custo da atividade estatal, que é realizada para o contribuinte, diferentemente dos impostos, né, que eles oneram, eles gravam ali manifestações de riqueza. As taxas não, elas têm que guardar relação de proporcionalidade com o custo, né, para que o poder público ele tem para poder realizar ou um serviço público ou mesmo fiscalizar determinadas situações, condições ou profissões, como é o caso aqui. Então, nesse caso, o STF determinou, se a lei estipular um limite mínimo e máximo e o CONFEA ele simplesmente fixar ali no caso específico o valor da taxa, isso está dentro dos ditames constitucionais, se constituindo no conceito que o STF criou de legalidade suficiente. Então, o valor da taxa, né, como acabamos de falar, deve corresponder ao custo da atividade fiscalizatória. Então, essa possibilidade, né, fornecida pelo STF acaba atendendo a esse pressuposto de que o valor deve ser proporcional ao custo da atividade de fiscalização. E a observação é que a lei deve fixar o teto do valor da taxa, sendo atribuída ao CONFEA, por ato próprio, o poder de definir os valores das taxas desde que respeitados os limites. Tá legal? Agora a gente vai fazer, né, algumas questõezinhas de provas anteriores para a gente perceber de que forma as bancas gostam de explorar esse conteúdo, né, esse é o princípio da legalidade, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nessa primeira questão, que é uma questãozinha da Fundep de 2019, Prefeitura de Lagoa Santa, o cargo é auditor fiscal da Receita Municipal. Majoração de tributo
somente pode ser estabelecida mediante lei. Até que tá legal, a gente sabe, né? Tá lá no artigo 151 da Constituição Federal, que prevê que, como regra, a majoração e a instituição de tributo somente podem ser realizados por meio de lei. Embora existam exceções taxativamente previstas no texto constitucional positivo, ok, que permitam, por exemplo, a majoração por meio de decreto. Sim, existem, nós vimos, né, 6 situações em que é possível, por exemplo, a majoração de alíquotas por meio de decreto. Quais são, ou melhor, por meio de atos infralegais, já que a gente vai ver que tem algumas situações em que isso pode ser feito não necessariamente por meio de decreto, mas por meio de decreto nós temos lá o II, o IE, o IPI e o IOF. E nós vimos também que temos dois outros tributos que foram acrescidos pela emenda constitucional 33 de 2001, que é a CID Combustíveis, e o ICMS monofásico sobre combustíveis. Tá certo? Então essa questão está correta. Segunda questãozinha é uma questão de 2020, tá? Uma questão recente, lá para auditor fiscal da Receita do DF, um belíssimo concurso. Julgue o item com base no disposto na Lei Orgânica do DF, na Constituição Federal de 88 e no CTN. A majoração de qualquer tributo por medida provisória somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se for convertida em lei até o último dia do exercício em que tiver sido editada. Que tá errado, pessoal. A gente viu lá no artigo 62, parágrafo 2º, que a majoração de impostos por medida provisória somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se for convertido em lei até o último dia do exercício em que tiver sido editada. De que forma que vocês têm que entender esse dispositivo, que é muitíssimo importante. Na verdade, nós falamos que medida provisória é sim um instrumento normativo válido para a instituição ou majoração de impostos. Mas lá no 62, parágrafo 2º, tem uma regrinha muito importante com relação aos impostos. Então, a produção de efeitos de uma lei que vier instituir ou majorar impostos, né, por uma medida provisória que vier instituir ou majorar impostos, ela só vai produzir efeitos no exercício seguinte, caso ela tenha sido convertida em lei até o último dia do exercício em que ela vier a ser editada. Agora, preste atenção, essa regra prevista lá no 62, parágrafo 2º da Constituição, somente se aplica aos impostos. Então, essa é a primeira condição que vocês devem memorizar. As outras espécies tributárias, né, a anterioridade, que é o que está tratando esse dispositivo, ela é contada da data da edição da medida provisória e não da conversão em lei. Essa condicionante do texto constitucional somente se aplica aos impostos. E o próprio dispositivo 62, parágrafo 2º, ele traz algumas exceções a essa regra. Quais são? Então, são aqueles que a gente viu acima, II, IPI, o imposto de exportação, o IOF, né, os impostos regulatórios e mais o imposto extraordinário de guerra. Então, quando a questão diz aqui a majoração de qualquer tributo por MP somente vai produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, se convertido em lei até o último dia do exercício em que tiver sido editado, então ela acaba errando, ela está errada, porque a gente viu que não é qualquer tributo, e sim somente a espécie tributária impostos. Próxima questão, ela diz que medida provisória que determine a majoração do IPI só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se for convertida em lei até o último dia do exercício em que seja editada. Então essa questão está errada. Por que está errada? Nós vimos que, como regra, sim, a medida provisória que determina a majoração de impostos somente vai produzir efeitos no exercício financeiro seguinte se for convertida em lei até o último dia do exercício em que editada. Mas esse próprio dispositivo, 62, parágrafo 2º, ele prevê algumas exceções, e dentre essas exceções se encontra o IPI, motivo pelo qual a questão está errada.
Medida provisória que implique instituição ou majoração de taxa só produzirá efeitos no exercício seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que editada. Também está errado. Por quê? Porque conforme nós vimos, essa regrinha de conversão em lei até o último dia em que editada a medida provisória somente se aplica aos impostos e não às demais espécies tributárias. Então erra a questão, uma questãozinha aqui para procurador lá da Prefeitura de Curitiba, quando diz que a medida provisória que institui major uma taxa, ela só vai produzir efeitos no exercício seguinte, caso ela tenha sido convertida em lei até o último dia do exercício em que editada. Próxima questão, uma questãozinha aqui para juiz do TJ de Santa Catarina de 2019. Vamos ver o que ela diz. A fixação do valor de taxa por ato normativo infralegal, opa, tem toda a cara de taxa da RT aqui, que na verdade acabou se tornando uma jurisprudência aplicável a toda espécie de taxa instituída no exercício do poder de polícia. Se em proporção razoável com o custo da atuação estatal é permitida, devendo sua correção monetária ser atualizada em percentual não superior aos índices legalmente previstos. Tá certo isso aqui. Porque na verdade a gente viu lá na taxa da RT que o que o STF nos disse? Olha, se a lei que institui a taxa ela prevê ali um limite mínimo e máximo, pode um ato infralegal, desde que proporcional ao custo da fiscalização, ele fixar o valor específico da taxa em determinada prestação, em determinada atividade fiscalizatória, como é o caso da taxa da RT. Agora, no caso de correção monetária realizada dentro aqui, como a questão diz, dentro dos índices legalmente previstos, pode sim a correção monetária ser realizada também por um ato infralegal. Agora, se, por exemplo, como nós vimos, o índice oficial do município aqui seja o IPCA e esse índice em determinado exercício seja de 5%, um ato infralegal pode promover a atualização monetária até 5%. Acima de 5% só por meio de lei, porque aí vai se configurar um aumento efetivo do tributo. Então, nesse caso, essa questão está correta, já que nós vimos lá no caso da taxa da RT que o STF entende que é sim regular, é legítima a fixação da taxa em limites ali que sejam proporcionais ao custo da atividade estatal, desde que respeitados os limites previstos na lei instituidora do tributo. E a correção monetária também pode ser realizada por meio de ato infralegal, respeitado o índice oficial de inflação. Tá certo? Então hoje a gente fica por aqui, vimos aí praticamente tudo que é cobrado com relação ao princípio da legalidade. A gente se vê numa próxima oportunidade comentando mais temas aí muitíssimo importantes para a sua prova de direito tributário. Então, fique com Deus e até a próxima.